usuário gere planilhas, o memorial descritivo, o cálculo da área e o perímetro em sistema geodésico local. E neste módulo de georreferenciamento, o DataGeoSys permite que o usuário importe pontos coletados em topografia convencional ou em sistema de GPS, né? Ou pode ser no RTK, né? O que é o pós-processado, ou no sistema convencional. E hoje eu vou apresentar dois exemplos, né? Um com topografia convencional, apoiado em pontos de apoio M, e a segunda prática seria importar um arquivo de GPS coletado pelo RTK. Primeiramente, vou abrir o DataGeoSys. Hoje o DataGeoSys está com a nova atualização, né, que é o 7510, que já está disponível no site. Podemos observar que o DataGeoSys não houve nenhuma modificação aparente, e continua igual, mas somente no módulo de georreferenciamento que vamos ter algumas mudanças, mas nada que possa complicar na operação do mesmo. Vamos primeiramente abrir um novo projeto. Aqui, vamos nomear. Nessa primeira prática, vamos importar um arquivo pós-processado da técnica RTK. Aqui, em localização, você pode escolher o diretório onde será salvo o seu projeto. Aqui, o proprietário, você pode buscar, se caso esteja gravado no programa, ou criar um novo. Tem a opção aqui de criar um novo, ou alterar, ou simplesmente buscar aquele que já existe. A mesma coisa, a propriedade, como já foi cadastrado. Ok. Responsável técnico. Essas configurações iniciais é só para facilitar no relatório final, porque não ter problema de atrasar o serviço, de ter que preencher tudo novamente. Projeto criado. Antes de iniciar o projeto, temos que fazer umas configurações gerais. A parte que interessa, no caso, seria a parte de geodésia. Vamos colocar um georreferenciamento poligonal topográfica. Hoje as normas são em SIGAS 2000, apesar do WGS ser parecido com o SIGAS, não tem diferença. E aqui que está um dos segredos do processamento no georreferenciamento de acordo com a norma do INCRA. Devemos colocar um ponto de controle de apoio. Aqui nós podemos inserir uma coordenada geodésica, lat-long, né? Ou inserir uma coordenada em UTM, RTM e LTM. No caso, eu já tenho umas coordenadas já anotadas. Vou inserir uma coordenada no fuso 23, hemisfério sul. A coordenada, primeiramente, a este. A norte. E a altitude. Aqui, nas coordenadas topográficas, podemos deixar a configuração padrão,
não tem problema algum. Ok? O projeto está configurado. Nessa prática, como vamos importar um arquivo de uma técnica pós-processada, vamos direto no desenho. Podemos clicar do lado aqui, botão direito do mouse, criar item em desenho, ou podemos simplesmente vir aqui em cima, né, nesse ícone, e criar um novo desenho. Como não temos nenhuma caderneta, podemos avançar. Aqui, para modo de configuração do programa, para você começar um projeto de georreferenciamento, ele só aceita que você configure seu projeto em coordenadas planas. Então, aqui ele abre para você essa opção de poder confirmar aquilo que você fez nas configurações gerais, caso tenha feito algo equivocado. Avançar. Pronto, o desenho está limpo. Primeira coisa que vamos fazer na aba de georreferenciamento, podemos observar que os itens não estão ativados, não é possível ainda, porque o projeto ainda não foi criado. Então, temos assim, georreferenciamento, criar, alterar o projeto. Aqui nessa aba, nós vamos preencher com os dados do imóvel, os dados da empresa, os dados do profissional, os relatórios, como que vocês querem que eles vão, com quantas casas decimais. As bases de apoio, caso não seja uma técnica pós-processada, tem a opção de preencher aqui os dados das bases, do ponto de apoio. Aqui tem aquela mesma opção de você pode criar um novo, alterar ou apagar caso tenha alguma cadastrada. Vamos pegar uma que já está preenchida, mas se caso quiser alterá-la, ela vai abrir para poder alterar. Ok? Dados da empresa, é a mesma situação. Dados do imóvel. Aqui, se vocês perceberem, lá nas configurações, por isso que é importante as configurações gerais, porque quando você abre aqui, as informações que vocês colocaram lá vão aparecer aqui para que o georreferenciamento seja feito corretamente. Dado profissional, vamos inserir um aqui. Aqui, as variáveis livres. Feito isso, podemos dar OK, seguimento ao processo. Aqui, caso o estilo do INCRA ele fica armazenado na pasta do Data Geocities. Caso não esteja carregado, você pode carregar o estilo aqui. Podemos preservar, se tiver caso um outro, né, ou substituir. Primeiro passo, vamos importar os pontos. Vou procurar de GPS.
Pode observar que é um arquivo texto comum, com descrição, norte, este, altitude e os seus respectivos sigmas. O DataGeoSys reconhece normalmente, sem problema algum. O único momento que você tem que especificar, pode informar o programa que tipo de delimitador que tem o seu arquivo texto. No caso, o delimitador nosso aqui vai ser o de tabulação. Vamos entrar com o ponto visado, lembrando que entrar na sequência, né? O norte, o oeste, altitude e os sigmas da latitude, longitude e altitude. Ok? Vai pedir para confirmar novamente o dado e o sistema de referência, a zona, né? Hemisfério. Este arquivo, essa área é um pouco menor. Vamos comparar que em sistema geodésico local, a diferença entre as áreas do sistema geodésico local e o TM, a diferença é pouca. Na prática, na segunda prática, vamos observar que a diferença das áreas são maiores. Aqui, na barra de georreferenciamento, tem as opções de exportar os pontos, caso os pontos, e inserir o ponto, que no caso acontece muito, pontos que não são acessíveis. Então, quando for inserir um ponto, devemos esse ponto na aba de georreferenciamento. Porque se inserirmos o ponto neste aqui, o programa não vai reconhecer que é um ponto virtual. Então, inserir um ponto, podemos, nesse caso, já tem uma coordenada em mãos, né? Podemos entrar com o código do profissional e o número do ponto. Aqui encontra o ponto virtual. Ou seja, o programa ele já identifica que você está inserindo um ponto virtual. E na hora de gerar a planilha do CIGEF, ele vai direto mostrando que é um ponto virtual. Para fins de gerar a planilha, primeiro vou mostrar primeiramente quais são os passos de gerar a planilha do CIGEF, depois vou voltar nas outras abas, são abas complementares, né, que hoje o INCRA não existe mais, mas por finalidade de querer mostrar ao cliente, mostrar o mapa, né? Então, temos as opções ainda. E o INCRA só existe a planilha do CIGEF em sistema geodésico local. Vamos inserir primeiramente os confrontantes. Vou colocar cada confrontante aqui em polilinhas distintas. Primeira polilinha, segunda polilinha e a linha. Os confrontantes. Aqui no caso, temos a base de apoio aqui em cima, mas ela não vai entrar no cálculo da área. Inserir realmente os confrontantes. Temos que sempre ficar de olho, que vai te dar a opção, qual vai ser o seu próximo passo. Aqui, inserir, editar confrontantes, selecionar e tirar a polilinha, aperta Enter. E vai aparecer essa nova aba.
Quando você preencher esses dados da aba, elas vão estar todas já inseridas na planilha do SIGEF quando você gerar. Então, é importante colocar isso inicialmente por questão de facilidade, para ter que depois, como o SIGEF é um sistema um pouco sensível, então é importante já levar esses dados já preenchidos para a planilha. Tipo de limite, vamos tratar primeiramente de uma cerca, vamos LA1. Vamos inserir o nome de um proprietário fictício com o nome da propriedade. Uma matrícula. Vou pôr o código do INCRA. Código do cartório. E aqui te dá a opção de, caso você gere um mapa para poder entregar, para levar no cartório, no caso, ou entregar para o cliente, tem a opção de inserir esse confrontante aqui, ó. Desenho. Vamos inserir o próximo confrontante. Vamos colocar uma cerca também. Vamos, mais um proprietário fictício. Matrícula. Código do cartório. Inserir. Vamos inserir o terceiro e o último confrontante. Vamos colocar que agora é o muro. Proprietário. O nome da propriedade. Código do INCRA. E código do cartório. Feito isso, já está configurada a sua propriedade com o nome dos confrontantes. Caso vocês queiram remover o confrontante, tem a opção de selecionar a linha ver. Caso tenha digitado algo errado ou tenha digitado algum confrontante no lugar que não tenha digitado no lugar correto, tem a opção de remover o confrontante. Assim podemos criar a gleba. Se não criar a gleba, o programa não vai calcular a planilha, não vai gerar a planilha, não vai gerar a área. Então, nós vamos selecionar, Enter, aqui na aba de ferramentas, aqui, clique no interior da gleba. Vai aparecer o nome, podemos preencher, a propriedade, e a matrícula. E para o desenho. Podemos observar que na aba de gerenciar a gleba,
podemos ver que estão todos os sigmas que importamos estão nos lugares. E aqui na aba do vértice virtual, como é um vértice virtual, então o sigma é 0, então não tem nenhum sigma aqui. Aqui que nós vamos colocar o tipo de método que foi realizado. O dado já está atualizado, né, com o novo método. Aqui vamos usar um relativo estático. Vamos colocar aqui na aba de posições, na aba de atributos. Podemos ver que está tudo preenchido e isso já vai para a planilha do CIGEF toda preenchida de forma para facilitar ao usuário do Data GeoSys. O tipo de limite, as matrículas, os códigos, estão todos preenchidos. E aqui temos que renomear esses vértices. Temos que selecionar e mandar renomear. Vamos entrar com o código do profissional e o número. E aqui o programa já reconhece que é um marco. Podemos observar aqui a descrição aqui, ele não some com a descrição, né? Ele mantém, mas ele altera o código do marco. Vamos começar a contar a partir do ponto mais ao norte. Vamos atualizar os nomes. E podemos colocar esses nomes no desenho, nessa opção aqui, renomear no desenho. E ok. Todos os nomes foram substituídos. Agora, tudo configurado, a gleba feita com os confrontantes nos devidos lugares, podemos, não, a planilha do CIF, que é o que interessa e que é o que o INCRA está exigindo hoje. A planilha do CIGEF já gera em sistema geodésico local, não tem que fazer nada. Aqui vai te dar a opção de gerar em geográficas ou UTM, então nós vamos mudar, deixar em geográficas. A planilha está sendo gerada. Enquanto está abrindo, vou poder explicar para vocês as outras áreas. Aqui nessa aba, vamos colocar numa folha A3. O programa, ele já te calcula a área, a escala da área selecionada, mas como não pode ser uma área, uma escala, ele já te mostra o caminho, né? Te mostra qual é a escala ideal. Aqui, no caso, não vou inserir as malhas coordenadas no momento, vou inserir posteriormente, pode dar OK. Aqui vai aparecer essa aba, você pode editar ainda. Se tiver alguma coisa que queira editar, você pode editar por aqui.
código. Ok. Já te gera a plana. Temos em si a malha. É de aqui embaixo, na barra de ferramentas, o primeiro ponto, o segundo e o terceiro, lá em cima. E você já anda. Aqui você pode configurar a formatação de como vai ir a sua malha, né? O tipo de letra. Vamos colocar o padrão, por exemplo. A espessura da linha e a cor da linha também. Sendo assim, personalizado do que o usuário desejar, podemos dar prosseguimento, ok? E a malha. E inserir áreas e perímetros. Aqui é um ponto importante. Aqui que vai ter a pequena modificação. Aqui vai aparecer o sistema de referência, sistema geodésico local, ou o sistema de coordenadas planas, o desenho. Como o INCRA está exigindo o sistema geodésico local, então vamos fazer o cálculo da área em sistema geodésico local. Aqui as coordenadas arbitrárias vão colocar a mesma que está nas configurações gerais. E aqui, como o INCRA ele exige estar calculando a área sem os azimuths, sem a casa do segundo nos azimuths, e ele também está diminuindo as casas decimais das coordenadas. Então, te dá a opção, se caso você quer realmente essa opção. Verdadeiro, para reduzir as casas decimais das coordenadas geodésicas, e verdadeiro para remover as casas dos segundos nos azimuths. Ok? Aqui encontra-se a área calculada em sistema escolar. Se calculada em sistema plano, coordenadas planas, sistema de coordenadas do desenho, veja que para esta área, que é uma área pequena, não tem nenhum hectare, a diferença ela é menor mesmo, mas quando formos fazer a outra prática, vamos observar que essa diferença vai ser bem maior. Aqui é a planilha do CIGEV, gerada pelo Data Geosys. Ela já vem toda preenchida, como você fez comumente. E aqui em cima, na aba que é validação, ele já valida para você e ele já está pronto para ser enviado. Então, identificação ok e os perímetros ok. Então, a sua planilha já está pronta para ser enviada ao CIGEF e o imóvel já está pronto para ser certificado. Então, com relação a essa primeira importar um relatório, importar um arquivo em TXT, né? Hoje é o arquivo, é o formato que mais está sendo usado, até por conta da RTK, que ele gera em TXT. E
Aqui de relatório lá, ele está salvo na pasta de projetos também, só que em formato RTF. Ele aberto no Word normalmente. Memorial descritivo, que ele pode ser gerado também em sistema geodésico local ou em sistema de coordenadas do desenho. No caso, como estamos tratando com a nova norma do INCRA, vamos gerar esse sistema geodésico local. Lembrando de colocar as coordenadas arbitrárias de origem. Ok. Memorial. Já com os vértices, a forma de como foi cuidado, os constantes, e os múltiplos e coordenadas. Poderem gerar de planilhas cartográficas em formato do Excel ou no formato do Word. No caso, gerar no arquivo do Word. Solicitação de anuências de áreas inacessíveis, no caso, igual pontos que vocês não são, é impossível realizar a coleta, né, de pontos. A planilha de cálculo diário. Gera consideradas norte e este, o azeite tem a latitude também. E essas opções também, caso vocês queiram somente a matrícula, o polígono separado, e novamente vai te mostrar a opção, né, sistema geodésico local ou em coordenadas planas. Aqui ele pede para... Ele sempre busca o formato do INCRA, então vamos substituir. Aqui está o polígono, já, caso vocês queiram o polígono num desenho separado. Podemos também inserir uma planta de situação. Ela busca direto do Google Maps. Aí aqui já vem com aquelas configurações iniciais que nós fizemos, né? Aqui o nó do ponto é a base, né? Aquelas configurações gerais iniciais estão todas aqui. Por isso que é importante preenchê-la. Já faz o cálculo, né? Declinação magnética. Poder a opção de importar dados do Google Earth, que os dados em KML, KNZ. E se caso queira atualizar sua folha, você pode atualizar a folha ainda, não tem. Caso queira inserir mais algum dado, data de OCIS,
te dá a opção, como a área, por exemplo, depois de calculado, você pode inserir por aqui também. Ok? Não, a primeira prática, ela foi importado os pontos, foram editados montantes e criamos a gleba. E sem criar a gleba, a planilha do CIGEF não é possível gerar. Vamos para a segunda prática, que é importar os dados de estação, que hoje muitas pessoas ainda utilizam a estação ainda, como tem pontos que não são acessíveis, então tem a necessidade de realizar com estação. Vamos renomear. Aqui podemos, novamente, né? O diretório, proprietário, a propriedade, avançar. O passo 3 é colocar o nome do técnico responsável. Do CREA. Concluir. Aqui nós podemos fazer esse projeto aqui. E vamos, como foi feito na primeira prática, vai ser feito na segunda também. Que o principal, o passo inicial, são as configurações gerais. Em geodésia, georreferenciamento com poligonal topográfica, configurar o sistema geodésico e colocar também o ponto, né? Ponto de contorno, vou pôr o nome do ponto aqui. E as coordenadas do ponto. Novamente, eu anotei as coordenadas aqui. O oeste, o norte, a altitude, ok. Agora nós vamos importar o arquivo da estação, só que como este exemplo foram alguns pontos de controle foram levantados em campo para poder colocar esse arquivo de estação georreferenciado. Então, vamos tornar, primeiramente, no projeto, a poligonal. No caso, foi levantado o rio, como é um ponto, é um local que não tem acesso, fácil acesso, então teve que ser levantada com estação total. Aqui possui ângulo horizontal, ângulo vertical, a distância e a altura dele. E vamos informar os pontos de apoio. Novamente, delimitador, uma tabulação. Ponto visado, oeste, norte e altitude. Vai pedir para confirmar novamente o fuso, o sistema de referência e o hemisfério.
vai aparecer a opção de adicionar nessa caderneta ou criar uma nova. Se colocarmos na mesma caderneta, não terá problema. E se colocarmos numa outra caderneta, também não terá problema, porque o programa, desde que esteja com as mesmas descrições, o programa vai entender que de um mesmo projeto. Então, nós vamos gerar uma nova caderneta. Vamos colocar assim, apoio, UTM, vamos usar um novo desenho. De início, não vou importar essa poligonal. Vou avançar. Projeto configurado de sistemas coordenadas planas. Na mesma coisa que eu fiz, eu vou criar ou alterar o projeto. Vamos colocar os dados do imóvel. Os dados da empresa. Dados do profissional. Deixa eu colocar um novo. Ok. Dados do imóvel. Você pode preencher também dados do serviço. Que finalidade que teve, o equipamento utilizado. Ok. Vamos fazer uma configuração para o momento. Ok. Vamos acessar. Estou fazendo uma nova configuração que parece que o programa não aceitou o outro projeto criado. Vou
Adicionar o projeto novamente, a poligonal. Vamos cortar ponto de apoio. Aqui são os pontos de apoio. Podemos calcular, em caderneta, calcular a caderneta. Ele já calcula. Que foi feito em levantamento. E assim para criar um novo desenho. No caso, nós não queremos a de apoio, que a de apoio foi só por finalidade de calcular a caderneta da poligonal, o rio, né? Vamos avançar. Fuso 23, para poder ativar o menu de gel. Aqui está os dados levantados em campo postal e o programa da opção de importar relatórios de outros softwares. Configurar pela primeira vez. A única diferença agora é importar um relatório no caso de General Solutions. Aqui estão os pontos conectados com GPS e são os pontos com estação total. Mesma forma que eu fiz na prática 1, vou fazer neste desenho também. Vou pôr cada confrontante numa polilinha de frente, para o programa entender onde é uma área um pouquinho menor. Somente por a área menor, uma área menor, mas importante. Ok. Próximo. Agora, ponto de prestação. São pontos do pontos
possíveis, feito da primeira forma, será feito também. Nós vamos inserir ou editar, portanto, selecionar ali embaixo, que é o entrado, Enter. Vamos selecionar o tipo de limite, vamos colocar cerca. Vamos colocar proprietários fictícios novamente. Código. Ok. Podemos inserir. Vamos colocar o próximo confrontante. Vamos colocar aqui o muro. Proprietário, mais um. Agora, que é um limite, tipo de limite, é um limite corpo d'água, curso d'água. Aqui nós podemos especificar se é montante ou jusante, a largura ou a faixa de domínios. Vamos colocar uma largura de 10 metros. Aqui nós vamos colocar se ele é natural ou artificial, nós vamos colocar que ele é natural. O proprietário a matrícula, código do cartório, inserir, vai inserir primeiro o confrontante natural, depois o nome do proprietário. E vamos inserir o confrontante. Vamos colocar aqui uma cerca. Matrícula. Ok, nós vamos inserindo todos os criar para poder já a planilha do CIGEV. Pedir para criar, o programa reconhecer a matrícula, né? Ok. Já coloco aqui dentro da gleba. Vamos ter que gerenciar a gleba para poder alterar o método de levantamento. Vamos colocar de uma vez, começar do ponto mais ao norte. Aqui foram feitos técnico aplicado relativo estático, por exemplo. E aonde que está o rio,
foi por triangulação, por exemplo. E vamos colocar método relativo estático. Vamos agora renomear esses vértices, padronizando de acordo com a norma do INCRA. Novamente, o programa já reconhece que é um marco, começando do ponto 001. E nós podemos renomear no desenho, né? Que já vai. Desenho renomeado, já altera nome. E assim fez gerar a planilha do chefe. Vamos gerar o relatório. Prática 2. Geográficas ou UTM. Aqui também temos a opção de caso for exigido em algum momento a monografia do marco. Vou selecionar no caso em português. O código do vértice, a propriedade, o município, e podemos inserir também aqui as fotos, fotografia do grupo e a fotografia do marco. Podemos colocar a descrição, né, as estações diferentes utilizadas. O programa já te dá todo o suporte para poder entregar o programa, o projeto, já jeito. Preenchido, já está aqui, né? Preenchida para vocês enviarem para o CIGEF e certificar o imóvel. É aqui na aba CIGEF, validação. Agora um pouquinho, porque como é um imóvel um pouquinho maior, então ele demora um pouquinho mais. Aqui, caso se tivesse vindo coordenadas UTM, teríamos que configurar aqui o fuso, mas não é o caso, estamos tratando com coordenadas geográficas, ela é latitude e longitude. E essa barrinha do CIGEF, ela não vem, né, no LibreOffice, você tem que baixar lá no site do INCRA, no site do CIGEF, para poder habilitar essa opção de poder validar a gleba. Nós o desenho numa planta, podemos configurar. No caso, queira inserir de uma vez as malhas, podemos deixar selecionado. Ok. As malhas já vêm. Em formato padrão. Como foi feito na primeira vez, com as arbitrárias de origem.
e vou calcular ela em planas, para a gente poder comparar quando é uma área maior e quando é uma área menor. Então, podemos ver que quando a área ela é maior, entre o sistema geodésico local e o sistema de coordenadas planas, maiores quando o imóvel é uma propriedade maior, certo? E este é o menu de georreferenciamento. Ele já está no site, é o 7510, já está todo padronizado na terceira norma do INCRA e pronto para ser utilizado. E desde já agradeço a presença de todos e estarei disponível agora para perguntas.
Respondendo à pergunta do Alexandre, ele perguntou como gerar o desenho em coordenadas geodésicas. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas no desenho mesmo, ele te dá a opção em coordenadas planas, de importar os pontos em coordenadas planas, ou em coordenadas topográficas locais. No caso do menu de georreferenciamento, você tem que importar as coordenadas em sistema de coordenadas planas. No caso, o Data GeoSys, ele pode não gerar a planta com coordenadas geodésicas, mas ele realiza os cálculos geodésicos. A próxima pergunta é do Daniel, e aqui ele pergunta, as funções do georreferenciamento estão disponíveis em qual versão do Data GeoSys? Bom, o menu as funções de georreferenciamento, de acordo com a norma do INCRA, é a partir da versão 7.5.10.0 que está disponível no site. Mas as versões anteriores possuem o menu de georreferenciamento, mas não atualizado de acordo com a terceira norma do INCRA. A pergunta do Marcelo é: a norma determina a transformação das coordenadas para sistema geodésico local por rotações e translações. No entanto, nas práticas, foi colocada a origem 15.000 e 25.000, que é a média da NBR. Não sei se entendi. Então, Marcelo, essas coordenadas de origem foram as coordenadas que eu coloquei, que já vem padrão no programa, que não vai, que são coordenadas topográficas, não vai fazer, não vai alterar no cálculo da área ou da geração do memorial no sistema geodésico local. Sendo, eu tenho que seguir o mesmo caminho que eu coloquei nas configurações gerais.
Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Giana, sou formada em Viçosa, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Estou trabalhando na Lesi agora, como engenheira. Recebi milhares de perguntas, faz de 98 perguntas. E como não é possível atender todos no momento, eu tenho um banco de dados com o e-mail de todos cadastrados e vou estar respondendo cada um por e-mail. E desde já agradeço novamente e um bom final de tarde.